embora é um testemunho muito impactante, porque mudou minha vida. Eu sou alguém que eu ia fazer 50 anos no ano de 2021 e eu nunca tinha sido internado. Eu nunca fraturei um osso, nunca tive... Eu não me lembro em minha vida, só se muito pequeno, mas desde que eu tenho consciência dos 5, 6 anos, eu nunca fui internado, eu nunca fiquei num hospital. Então, eu tinha uma vida assim muito tranquila. Infelizmente, eu culpo o casamento. Eu engordei. Eu não vou dizer que é porque eu como muito, eu vou culpar o casamento, que tem as comidas boas. E eu engordei e fiquei acima do peso. E hoje eu estou com 120 quilos, mas hoje pelo menos eu estou há 7 meses na academia ali. Estou tentando trocar gordura por músculo. Mas em 2020, quando começou essa pandemia, nós tentamos tomar o máximo de cuidado, procuramos nos proteger. Moram aqui comigo, esse é um testemunho para outra live, tá? 3 idosos, que são os tios da minha esposa, eles são viúvos. Então, hoje a tia tem 98, o tio tem 90 e a outra tem 82. E os 3 moram aqui na minha casa. Nós os adotamos. Eles são viúvos e não têm filhos. A tia mais nova, de 82, tem um filho, mas ela preferiu vir morar aqui conosco. E nós os adotamos. Então, esse é um testemunho para outra live, tá? Nós tomamos todos os cuidados por causa deles. Acreditávamos que se o vírus batesse aqui em casa ia ser letal para eles, pelas comorbidades e a idade. Então, todo aquele cuidado inicial. Mas ainda em 2020, acho que entre abril e maio, Maiara, minha filha, teve Covid. E a gente a reservou no quarto, 15 dias, deu as medicações. E graças a Deus ela escapou tranquila. Ela tinha sobrepeso, mas não teve nenhuma complicação. Então, graças a Deus, passamos 2020, meio que parou ali em outubro aqui. Teve eleições, né? Quando é eleições o vírus desaparece, aí desapareceu o vírus. Mas no início de 2021 o vírus voltou, a segunda onda, e voltou mais forte. E aí, vocês acreditem, depois vocês podem me chamar de irresponsável, mas eu até queria pegar a Covid, porque eu imaginava assim, se eu pegar logo e ficar bom, eu já me imunizo desse troço, que eu nem queria esperar chegar a vacina, queria era pular esse negócio. E eu me descuidava facilmente. Inclusive, 3 pessoas eu socorri com Covid. Ou seja, eu botava máscara e tal, mas eu ia no meu carro, pegava o irmão e levava para o hospital. E eu sou aquele pastor que gosta de atuar. Então eu ia, trabalhava. Mas um dia eu comecei a sintomas gripais, fiquei mais reservado, até que eu fui fazer o exame e não deu nada. E eu achei realmente que isso era uma gripe. No meio disso, eu tenho um testemunho assim, muito, muito lindo. Eu não sei quantos de vocês conhecem, que está fora, mas aqui no Brasil tem uma doença também muito forte, chamada chikungunya. Tá? O mosquitinho, ele transmite dengue, que também é perigosa, se ela se tornar hemorrágica. Transmite a zika, que afetou muitas grávidas aqui em Pernambuco, tá? E as crianças nasceram com microcefalia. É o veneninho que tinha dentro do próprio mosquitinho, zika. E chikungunya, é uma palavra feia da gota. E as pessoas que pegam a chikungunya, elas podem ficar dias, meses e anos com dores. Há pessoas que tiveram que fazer cirurgia para conseguir recuperar movimentos. Tal a inflamação que a chikungunya causa. E uma semana antes de eu adoecer, eu melhorei da gripe. Eu
tive um tempo bom com minha esposa aqui. E assim, da sexta para um sábado, quando amanheceu, a minha esposa estava imobilizada. E ela disse: amor, eu estou com muitas dores, eu não consigo me mexer. E eu, automaticamente, já comecei a orar ali por ela, sem saber exatamente o que estava acontecendo. E a levantei aqui no nosso quarto, levei ela para o closet, para o banho, mas ela chorava de dor, tá? E a Gilma manifestou a chikungunya. Na época estávamos para completar 20 anos de casado, 29 anos, eu nunca vi minha esposa chorar de dor. Essa é uma experiência que eu nunca tinha visto. E ela chorava de dor no corpo. E eu chorei muito com ela no chuveiro, porque eu entrei para tomar banho com ela, porque ela não conseguia se mexer. Eu estou contando isso para explicar para vocês que ela teve uma crise forte com a chikungunya. Então eu a trouxe de volta à cama, liguei para o irmão, que é um discípulo, que é médico, e ele disse: olha, não tem o que fazer, tem que usar uma medicação, o pessoal está usando, ele é vascular, e tem uma medicação que a turma está usando, tenta comprar para ela. Eu sei que ela passou sábado e domingo e segunda com dores no corpo. Do tipo assim, quando ela levantava, chorava. Para dar banho nela, ou eu ou minha filha tínhamos que dar banho nela, ela não conseguia levantar os braços. E aí, numa quarta-feira, esse irmão veio estar comigo. Eu já tinha orado pela minha esposa 3 vezes. Eu oro muito por experiências com cura, gente. E eu tenho testemunhos incríveis. Outro dia também cabe outra live de cura. E de ver o poder de Deus, de mudar exame, tá? Jesus, né? Não sou eu, tá? Estou falando do poder de Jesus. De ter uma radiografia de uma coluna de um jeito e uma radiografia do outro. Mas é testemunho para contar outro dia, tá? Tem diversos assim. E de outros tipos de cura, dores, laudos, por aí vai. E esse irmão veio me visitar e pediu para orar por ela. E eu, vamos lá. Então, subimos no quarto, ela estava coberta, vestida, adequada. Mas, irmãos, na hora que ele colocou a mão nela, a Gilma ficou curada instantaneamente. Olha, eu já orei nesses 37 anos. Eu já vi muitas curas. Eu já vi coisas. Eu já vi pessoas que estavam na UTI. Tem uma jovenzinha que ela hoje me diz: tio, nem os médicos diagnosticaram o que eu tinha, mas ela estava entre a vida e a morte. Eu orei por ela na UTI e ela estava curada hoje. Mas na hora que ele orou por Gilma, eu abri os olhos assim, disse: meu Deus, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, porque eu conduzi Gilma ao banheiro. Ela não conseguia andar, gente. Ela pisava no meu pé, feita aquela brincadeira, e eu vinha com o meu pé andando, segurando ela, porque ela não conseguia. E a Gilma simplesmente levantou assim da cama e começou a pular: eu tô curada. E a dor desapareceu. Nessa hora o irmão desceu e a minha filha entrou no quarto. Quando a minha filha entrou no quarto, ela disse: mãe, o que foi que aconteceu? Porque ela tinha dado banho em Gilma, sentada numa cadeira, e Gilma toda, infelizmente, sem condições de andar. E quando ela viu Gilma pulando: mas Jesus me curou. Então foi uma alegria. Uma semana depois eu estava sendo internado com a Covid. Então Deus curou minha esposa para que ela pudesse cuidar de mim. Quando eu perdi o olfato e o paladar, aí eu percebi que eu realmente estava com Covid. Eu não sei precisar o tempo, se eu já estava antes, se foi durante aquela gripe. Eu só sei que quando sumiu o olfato e paladar, eu digo: bom, agora é Covid. E fiquei recluso, mas comecei a me sentir fraco. Comecei a ter dificuldades de respirar, então fui nebulizando, mas não melhorava. Até o dia em que uma irmã médica veio me visitar e disse: olha, tu tá ficando muito grave, é melhor a gente ir no hospital fazer uma tomografia do teu pulmão. Ok. Uma ressonância, uma tomografia, um desses trem aí. E eu fui para o hospital. E lá
constatou que 50% do pulmão já estava comprometido. Eu voltei para casa e fiquei completamente fraco. Ela precisou ir embora trabalhar e eu fiquei aqui. Na parte da tarde eu vomitei. Quando eu vomitei, eu percebi que eu ia, como a gente diz aqui, descer a ladeira. O negócio ia piorar. E eu liguei para uma irmãzinha discípula, que é enfermeira, eu digo, olha, me ajuda, arruma algum lugar para eu ir, porque eu não estou me sentindo bem e a noite vai piorar. E se piorar a noite, eu já sei que vai ser emergencial. Então, me ajuda. Aí ela ligou para uns contatos aqui no estado e disse, olha, vai para um posto de saúde tal, que eles vão te receber e vão te dar um primeiro atendimento. E eu fui. Por incrível que pareça, cheguei lá, já fui me sentindo melhor. A pressão, estava tudo. Mas o pulmão, a respiração estava ruim. Então eles me receberam, colocaram aquele ventiladorzinho. Eu até gravei um vídeo e tal. Nessa hora eu não tinha me preparado para nada, gente. Eu ajudo aqui na parte administrativa da igreja. Então, aí eu percebi que eu poderia complicar. Mandei todas as senhas que eu tinha para o meu filho automaticamente no celular. Filho, passei a noite praticamente digitando, mandando arquivo com relação às contas da igreja, com relação às minhas contas pessoais, senhas de cartão. E fui, filho, vai recebendo aí. Se tu tiver alguma dúvida, me diz, porque se o caso complicar aqui, tu tem que movimentar as coisas aí. Apesar da nossa união e aliança, a Gilminha não cuida de nada da parte financeira, praticamente. Eu resolvo tudo. E aí fica um conselho para os maridos. Adestrem as suas esposas. Porque eu demorei para fazer isso. E, infelizmente, na última hora não ia dar tempo. A Gilma não ia saber nem as senhas de cartão. Embora eu tenha um filho muito amigo e parceiro, e logicamente eu transferi toda a responsabilidade para Mateus, nos seus 27 anos, 26 anos. Mas não deu tempo de orientar a Gilma. Hoje a gente tem tudo em pasta. Eu fiz procedimentos pós-Covid, tá? Então hoje tem documentos. A gente criou um grupo de WhatsApp da família, que a gente já tinha, mas obrigatoriamente todos os pagamentos a gente bota os comprovantes ali para que todos saibam, seja da faculdade particular, do plano de saúde, de cartão de crédito, põe tudo ali, porque se alguém precisar achar, tá naquele grupo. A gente foi criando padrões. E aí, irmãos, pela manhã eu fui recolhido para o hospital, chamado Hospital Agamenon Magalhães. E nesse hospital, eu já fui sendo direcionado para a UTI, onde eu teria que ser intubado. Então, tinha 3 irmãos médicos lá, me esperando, e esses irmãos disseram que não tinham o que fazer. Meu caso era grave, já estava bastante avançado. O médico falou para mim, seu pulmão já está totalmente comprometido. Nós não podemos esperar. E aí, logicamente, eu entendi a gravidade. Os irmãos médicos acharam que realmente não tinha outra alternativa. E eu simplesmente permiti o médico que ele intubasse. E aí eu pedi a ele a permissão para ligar para minha família. Ele disse, claro, pode ligar. E aí eu liguei para Gilma, na desmaiada de vídeo, e eu comuniquei de que eu estaria sendo intubado naquela hora, que eles não deixassem de confiar em Deus, que não esquecessem que nós combinamos que Jesus continuaria cuidando da vida deles, que eles não desistissem de orar e que eu os amava. Na mesma hora eu desliguei, liguei para meu pai para dizer a ele que também estaria sendo intubado, mas que ele ficasse tranquilo, confiasse. E hoje eu conto isso, irmãos. Na época eu não conseguia, mas eu já estava ali com certeza de que eu ia embora. Porque eu entendi a gravidade e um irmão médico que se aproximou de mim, o Jorge, perguntou assim, você quer falar alguma coisa? Eu disse, Jorge, eu não tenho nada para dizer que eu lembre agora, para confessar até mesmo, mas eu teria algo assim, você cuida da minha esposa e de mim.
meus filhos. E esse irmão, discípulo, companheiro, amigo, disse, pode ficar tranquilo, eu vou cuidar deles. E ali eu digo, então pronto, então eu posso ir em paz. E virei para o médico e disse, doutor, está liberado aí, pode me entubar. E nessa hora que eu sou entubado, irmãos, eu literalmente apaguei. Eu passei 21 dias entubado. E por 21 dias eu não tinha nenhuma noção, absolutamente nada. Eu não vi luz, eu não vi portão, eu não vi anjo. Era uma noite de sono. Eu dormi e acordei. Quando eu acordei, eu já estava completamente debilitado. Eu já tinha perdido aproximadamente 30 quilos nesses 21 dias. Já estava traqueostomizado, ou seja, furaram aqui para poder eu respirar. E acordei sedado ainda, sem movimentos e sem entender o que estava acontecendo. Eu sabia que na noite anterior eu tinha sido entubado e agora eu acordei. Isso era o que eu pensava. Mas aí foi todo aquele processo de recuperação, tá? De voltar a falar, fechou aqui com o curativo, a voz voltou e foi todo aquele processo. No primeiro momento, eu pensei assim, por que eu não fui? Se eu achava que eu ia. Será que eu não estava pronto? Então isso me afligiu e eu chorei bastante. Porque eu achei, Jesus me rejeitou. Se ele me quisesse, ele tinha me levado, mas ele não me levou. Ele não me quis. E eu chorei muito, achando que eu não estava pronto. E o Espírito Santo, muito docemente, comunicou à minha mente e ao meu coração o seguinte, você não foi porque não era a sua hora. A igreja orou por você. Então, você tem um papel aqui e deve viver para isso. Nesse exato momento, eu fui consolado pelo Espírito Santo. E eu também disse para ele, então, se o Senhor me deixou aqui, eu vou viver para o Senhor. Eu vou trabalhar para o Senhor. Se o Senhor me tirar daqui, porque eu estava muito mal ainda, meus dias serão queimados na sua presença. E aí eu comecei a retornar as minhas sinapses, né, percepções. Eu comecei a entender o que estava acontecendo ali. Eu ainda estava no meio da guerra. A minha UTI constantemente tinha intercorrência, gente morrendo. E assim, uma das coisas que mais me entristecem e me marcaram foi ver pessoas morrendo. Eu nunca tinha visto pessoas morrerem. E ali as pessoas começaram a morrer perto de mim. Eu dizia, Senhor, me tire daqui. Eu não quero mais ficar aqui, não. Eu já entendi o que o Senhor quer. Se o Senhor me tirar daqui, eu faço tudo direitinho, eu obedeço. Mas, na verdade, era um ciclo que ainda estava terminando. E eu saí de cadeira de rodas, eu não conseguia andar. Fui recuperando aos poucos os movimentos. Foram mais 14 dias depois dos 21 entubados. Está aqui na nossa live duas irmãs preciosas, Nadilma e Liege. Nadilma, já como discípula do Senhor, compartilhava com Liege, que é a prima, sobre Cristo e sobre o propósito eterno de Deus. E a Liege participou das lives que eu fazia em 2020, as lives no Instagram, para ocupar aquele vácuo, né, de reuniões. Eu comecei a fazer lives e ela assistiu muitas das lives. E essa Liege, um dia ela descobre que o homem que ela viu nas pregações está no hospital que ela trabalhava. Então as imagens que eu tenho entubado foram Liege que ia lá e batia foto. Os irmãos médicos iam, mas não tiravam foto, não, só acompanhavam. Eu tive dias ruins, eu tive dias que os médicos diziam um para o outro, olha, hoje ele vai embora, não vai aguentar. E no outro dia eu estava lá. Então foi um processo muito, muito difícil. Quando eu acordei, os médicos diziam, 3 médicos passaram por mim e diziam, o senhor está vivo? O senhor ia embora, viu? O senhor era para ter morrido. E eu dizia assim, eu não tinha nem força para falar, mas eu fazia assim, só vai na hora que Deus permite. Eu tive a oportunidade de pregar tanto para enfermeiras, técnicas, quanto para médicos. O Senhor me deu esse privilégio. E eu saí de lá, graças a Deus, testemunhando a bondade do Senhor. A recuperação em casa foi muito difícil. Minha esposa praticamente virou uma enfermeira, porque eu fiquei com escária nas nádegas. Então, todos os dias eu fazia curativo. Durante
junho, julho, agosto, setembro, outubro. Durante 5 meses eu fazia curativos diários. Então foi um período muito ruim, porque eu tive que voltar a andar, eu não tinha coordenação motora, então tudo minha esposa tinha que fazer, colocar comida na boca. Ela estava gostando dessa parte porque eu só comia o que ela podia me dar. Até eu poder voltar a comer sozinho, eu tive que obedecer. Mas depois eu me revoltei e comecei a comer sozinho. Mas foi um período difícil, a família sofreu muito. Na minha alta, infelizmente, minha irmãzinha, que morava no Rio de Janeiro, ela tinha caído, bateu a cabeça e ficou por uns dias, umas semanas, com muitas dores. Fez a tomografia, não tinha acusado nada, mas assim, edema na cabeça, às vezes não dá nada no exame e no outro dia dá, porque rompe um vaso, e ela infelizmente veio a falecer. E eu estava internado e a família teve que segurar isso. Então, nas primeiras conferências que fizemos, eu ainda internado, eles fingiam estar tudo bem para não contar para mim, porque eu não podia ali ter um abalo emocional. E eles foram muito fortes, meus pais, minha irmã, meu irmão, e eles só se preocupavam comigo ali, mas já estavam de luto. E o dia que eu tive alta, o irmão médico que me acompanhou até a minha alta, eu tive alta da UTI para a enfermaria. Então a minha alta foi 7 horas da noite e eu fui para a enfermaria. E esse irmão que me acompanhou, eu fiquei dando testemunho dessa minha irmã, que faleceu, contando a conversão dela. Eu estava tão emocionado que eu contava para ele e ele me olhava com um semblante muito preocupado e eu não entendia. Eu pensava assim, ele não está entendendo que eu estou querendo testemunhar sobre minha irmã. E eu enfatizava mais o testemunho, mas é porque ele já sabia que minha irmã tinha falecido. E ele estava na dúvida se eu estava sabendo daquilo, porque eu estava falando muito nela. Mas, na verdade, eu não sabia, era realmente uma intuição. E eu estava falando o quanto eu me alegrava com a conversão dela e a vida dela. E quando eu tive a alta, fui para a enfermaria. Eu passei 24 horas, aliás, 48 horas sem dormir. Eu já não dormia na UTI, eu não conseguia dormir. Eu passei em casa alguns dias sem dormir, direto. Hoje eu tomo uma medicaçãozinha ainda para controlar, para desligar. Mas os primeiros dias em casa, acho que os primeiros 5 dias eu não conseguia dormir. Literalmente. E ficava acordado e era angustiante porque quando Gilma dormia, e ela tinha que dormir porque Gilma não precisava tomar nada, ela tomava água e dormia de tão cansada. Então ela dizia, amor, eu vou dormir. E desligava. E eu ficava da meia-noite até as 6 horas da manhã, às vezes chorando, porque eu não queria acordá-la, porque eu sabia que ela precisava do repouso, mas eu ficava só porque eu dizia, eu não consigo dormir. E a mente não parava, ela permitia que eu ficasse ouvindo louvores. Então foi assim, muito difícil, os primeiros dias. E aí minha irmã, na minha alta, minha esposa conta que ela partiu. E eu estava dizendo para ela, antes dela me contar, que quando eu melhorasse, a primeira coisa que eu faria era ir ao Rio de Janeiro ver minha irmã. E ela disse, amor, não posso nem esconder mais de você. Sua irmã partiu. Aí eu já sabia que ela tinha tido um acidente, mas, assim, irmãos, que grande consolo é saber que alguém partiu com Cristo. Porque, embora eu sofri muito com a informação da perda, o Espírito Santo me dava imediato consolo, porque eu sei para onde ela foi, eu sei com quem ela está, eu sei para onde ela está. E aquilo me consolou. Foram dias muito difíceis, porque eu tinha que me recuperar no meu físico, no meu mental, no meu emocional. Mas a minha família foi muito forte, e nós superamos. Ainda dá muita saudade dela, mas eu sei que o Senhor a recolheu. E graças a Deus, porque foi através de uma palavra minha que ela entregou a vida dela ao Senhor e mudou toda a casa dela. Tá?
Essa foi minha experiência do Covid. Quando eu saio daquele contexto, o Senhor diz para mim, você tem uma missão. E eu decidi viver todos os meus dias, daquela alta até agora. A minha vida sempre foi do Senhor, mas agora sim. Mais convicção, mais definição. Então, eu não tenho medo da doença, não tive medo de morrer. Eu só queria ter ido. E o desejo de ter ido não é porque era ruim viver com minha esposa e meus filhos. Mas assim, eu sempre tive um sonho. Meu sonho era morrer dormindo. Então ali eu realizaria meu sonho. Eu dormiria e ia embora. Mas o Senhor não quer que a gente vá do jeito que a gente quer. E eu estou aqui feliz. Eu não tenho nenhum arrependimento. Estou feliz porque Ele me disse, você é meu. Só para fechar esse exemplo, esse testemunho, minha esposa, ela viveu dias assim. Até hoje, nós ainda temos dificuldade de conversar sobre o momento. Muitos irmãos sofreram muito com esses 21 dias entubado. Quando eu fui entubado, eu fui numa progressiva, melhorando até a alta. Então, a minha extubação não teve recaída, graças a Deus. Mas até eu ser extubado, haviam noites que davam uns picos loucos e os médicos discutiam se eu ia fazer diálise e tentaram me extubar 2 vezes e eu quase ia nessa extubação. Eu vi isso acontecer quando eu acordei. Quando eu acordei, eu vi pessoas sendo extubadas e morrendo. Então, assim, é horrível. Mas a minha esposa, eu queria dar esse testemunho, ela um dia estava orando. Irmãos, eu recebi mensagem de todo tipo, tá? Depois eu fui ouvir no WhatsApp, quando eu consegui, depois de um mês em casa, eu consegui arrumar minha cabeça e fui ouvindo. Tinha gente que via anjo, tinha gente que tinha visão sobre mim, tinha gente que disse que recebeu dons espirituais quando eu orava por mim de madrugada. Cada exemplo e testemunho lindo. Mas a minha esposa ficou muito abalada. E ela dizia assim, amor, tinha dia que eu só ficava deitado, eu não conseguia pensar. Então eu ficava ouvindo os louvores e ficava tentando não pensar. Mas um dia eu me ajoelhei e comecei a orar. E ela disse que lembrou assim, que disse ao Senhor, Senhor, traz meu marido de volta para mim. E ela ouviu Deus falar o coração dela. E ela parou e disse assim, Senhor, me perdoe. Ele é teu. Faça o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser levar para o Senhor, ele é seu. Mas se o Senhor quiser me devolver, mande ele para mim. Segundo ela, no outro dia foi quando eu tive a melhora e a extubação. Então, como uma decisão na nossa vida pode mudar até o rumo da nossa existência. Decidir por Cristo, decidir por sua vontade. Jesus falou naquele Getsemane, Senhor, se possível, afasta de mim o cálice. Eu não quero beber esse negócio, é muito amargo. Qual era o cálice? Não era a cruz. O cálice amargo era ficar longe do Pai. Ele iria ter a ausência do Pai. Ele iria ficar em silêncio. Mas ele disse, contanto não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. O que o Senhor quer de você nessa live? O que é que o Senhor quer da sua vida? Que decisão tu tens que tomar? Aqui eu encerro meu testemunho da Covid, tá? E eu queria falar uma coisa para eles. Amém, Klausberg, amém. O Junião quer dar uma palavra aqui. Klausberg, fala, querido. Na época que você estava com Covid, né, o Mário com a trincheira... Esqueci de usar uma frase. Esse irmão médico, que é um discípulo que eu cuido, ele está sendo até aventado aqui para o presbitério, graças a Deus. E ele me disse assim, quando ele me visitou, me diz uma frase para eu dizer para a igreja. Eu estava muito debilitado ainda na UTI, não conseguia nem falar direito, mas ele insistiu. Diga uma frase para dizer para sua esposa. Aí eu disse uma frase para minha esposa, que eu não posso repetir aqui, porque realmente foi para ela. Ele não entendeu, mas
Quando ele contou para ela, ela riu, ele riu, porque ela pôde explicar a frase que eu tinha usado. Mas eu disse para ele, diga para a igreja que quando eles oram, os céus se movimentam. Quando você ora, o céu se movimenta. Então a nossa oração, ela tem um poder incrível diante do Senhor. Quando oramos alguma coisa que está em linha com a vontade de Deus, os céus se movimentam e Deus faz com que aquilo aconteça. Quanta palavra